Olá, essa é a avaliação 1 de melhoramento vegetal. Meu nome é Eduardo Alves Brechó. Então, vou dar início falando sobre a importância dos recursos genéticos. Então, anteriormente, as plantas eram cultivadas como forma de subsistência, então para alimentação de pequenas populações. Conforme foi aumentando as populações, também foi aumentando a demanda por alimentos. E em determinado momento, foi necessário que houvesse um aumento da produtividade das plantas para conseguir suprir essa necessidade de alimento. É nesse momento que os recursos genéticos entram, porque é possível o melhoramento vegetal, o melhoramento genético dessas plantas. Um grande exemplo é o milho. Inicialmente, a sua espiga, ela produzia apenas uma fileira de grãos, e hoje em dia produz várias fileiras de grãos, aumentando a produtividade da planta, graças aos recursos genéticos. Então, com esse melhoramento genético, também houve uma redução da diversidade genética de plantas, porque as plantas melhoradas eram muito semelhantes, então ocorre uma redução dessa diversidade. E falando em diversidade, eu vou falar um pouco sobre o centro de diversidade e qual a diferença entre o centro de diversidade e o centro de origem. Então, o centro de diversidade é onde é encontrada tanto a planta cultivada como a planta silvestre relacionada à cultivada. Então, você consegue verificar que tem um maior número de genes envolvido naquele local e, por isso, o centro de diversidade de tal espécie. E já o centro de origem, ele pode ser ou não o mesmo que o centro de diversidade. O centro de origem é onde aquela espécie ela começou a ser cultivada, onde ela começou a ser domesticada e posteriormente cultivada. Então, um é relacionado à diversidade dessa espécie e o outro é relacionado a onde teve o seu início de domesticação. Falando em domesticação, há dois tipos. A domesticação especializada, que ela tem uma maior relação entre o homem e a natureza e está mais relacionada também ao cultivo de subsistência para uma pequena quantidade de pessoas. E já tem a domesticação agrícola. Essa domesticação agrícola, ela veio com um maior desenvolvimento do sistema agrícola. E nessa domesticação, algumas características, elas são aprimoradas, então são escolhidas algumas características, dessas espécies. E por isso é interessante o melhoramento, para que ocorra a seleção dessas características que são melhores para cada planta. E eu falei da domesticação, para que ocorra essa domesticação, para que ocorra o melhoramento, é necessário que se conheça os sistemas produtivos da planta, como essa planta se reproduz. Ela é uma planta autógama, ela é uma planta alógama, na verdade, essa planta, será que ela talvez seja por partes vegetativas, a reprodução, que no caso é a assexuada. Então, sabendo como funciona o sistema produtivo da planta, o sistema reprodutivo da planta, consegue-se selecionar métodos mais eficazes e o melhorista consegue trabalhar de forma mais direcionada com essa planta.